Fala galera! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar de um filme que, sinceramente, não era pra funcionar tão bem quanto funciona. Tipo, é sequência de filme de super-herói, cheio de piada idiota, quebra da quarta parede, e mesmo assim consegue te dar um soco emocional do nada. Sim, eu tô falando de Deadpool 2. E já vou avisando, esse vídeo aqui não é só resumo não, tá? A gente vai falar de detalhes que você provavelmente não percebeu, umas curiosidades bizarras e também, claro, minhas opiniões, porque tem coisa nesse filme que eu amo e tem coisa que eu fico tipo, mano, por quê? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora! A gente começa o filme com o Deadpool, completamente destruído, mas tipo, não fisicamente, isso aí já é padrão dele. Eu tô falando emocionalmente mesmo. E isso já quebra totalmente a expectativa, porque o primeiro filme era basicamente uma zoeira romântica. Aqui, já começa com um clima de depressão. E olha que interessante, ele tá ali fumando, com aquele jeitão sarcástico de sempre, mas tem uma vibe diferente, mais pesada, mais cansada. E aí vem uma das primeiras coisas que eu achei genial nesse filme. Ele pega um bonequinho do Wolverine, mas não qualquer Wolverine. É o Logan lá do filme do Logan, já todo ferrado, empalado no tronco. Mano, isso é muito específico. É tipo o Deadpool zoando o próprio universo X-Men, zoando a morte do Wolverine, e ainda fazendo piada com o fato de que aquele filme foi sério pra caramba. E aí já vem aquela provocação clássica dele, tipo, agora o Wolverine morreu, virou cult, ganhou respeito, enquanto eu tô aqui fazendo piada com pênis. E cara, isso resume muito bem o Deadpool como personagem. Ele sabe que é ridículo, ele aceita isso, e ele usa isso como arma. Só que aí o filme faz algo que, sinceramente, eu não esperava na primeira vez que assisti. Ele mostra a rotina do Wade sendo um assassino internacional. Tipo, o cara tá indo pra Hong Kong, Japão, sei lá onde mais, matando geral. Mas só gente ruim, claro, porque ele ainda quer pagar de herói. E essas cenas são muito boas, porque misturam ação violenta com música completamente nada a ver. Tipo, você tá vendo gente sendo desmembrada ao som de música leve. É desconfortável, mas ao mesmo tempo é engraçado. E isso é Deadpool puro. Agora, uma coisa que eu reparei reassistindo. Essas cenas mostram que ele tá tentando preencher um vazio. Tipo, ele não tá feliz, ele só tá ocupado. E aí entra a Vanessa. E mano, aqui eu vou falar uma coisa meio polêmica. O relacionamento deles é o coração do filme. Muito mais do que ação, muito mais do que piada. Porque quando eles aparecem juntos, o filme desacelera, fica mais íntimo, mais humano. E tem uma cena que eu acho muito boa, eles trocando presentes. Não é nada grandioso, não é tipo, olha esse presente caro. É simples, é simbólico. Ele dá aquele token do primeiro encontro deles. E isso é importante depois. Muito importante. Mas naquele momento, você nem liga tanto. Parece só mais uma cena fofinha. E aí, do nada, o filme te dá um tapa na cara. A Vanessa morre. Assim, rápido, seco, sem preparação. E cara, eu lembro quando vi isso no cinema. Ficou um silêncio estranho. Tipo, ninguém tava esperando aquilo. Porque você entra num filme do Deadpool achando que vai ser só zoeira, e aí eles fazem isso. E o mais louco é que não é uma morte heróica, não é dramática no sentido clássico. É um erro, um acidente, um segundo, e isso deixa tudo mais pesado. E aí vem uma parada que eu acho muito inteligente na direção. O Wade tenta se vingar, mas não é aquela cena estilosa de herói, é caótica. Ele tá descalço, machucado, desesperado. E isso lembra muito a luta dele no primeiro filme, só que aqui tem muito mais emoção envolvida. E depois disso, vem uma das sequências mais criativas do filme inteiro, os créditos iniciais. Mano, isso aqui é praticamente uma paródia de filme do James Bond, só que completamente quebrada. Tem ele flutuando, tem objetos simbólicos, tem música dramática, mas tudo com aquele humor ácido. E os créditos então? Genial! Tipo, dirigido por um dos caras que matou o cachorro em John Wick. Isso é o Deadpool zoando a própria indústria. E eu adoro isso. Mas ao mesmo tempo, esses créditos são tipo um luto estilizado, porque tudo ali gira em torno da morte da Vanessa. Então você tá rindo,
mas meio desconfortável. E isso é uma coisa que esse filme faz o tempo todo. Te deixa sem saber se você ri ou se você fica triste. E depois disso, a gente vê o Wade completamente perdido. Ele tenta seguir em frente, mas não consegue. E aí ele faz o que qualquer pessoa emocionalmente estável faria, né? Tenta se matar de várias formas. Sim, é pesado, mas o filme trata isso com aquele humor absurdo, o que deixa tudo ainda mais estranho. E é aqui que entram Colossus, trazendo ele para os X-Men. E cara, eu gosto muito desse contraste, porque o Colossus representa aquele ideal clássico de herói, moral, correto, sempre fazendo o certo. E o Deadpool é o oposto absoluto. E mesmo assim, o Colossus insiste nele. E isso é meio bonito, na real, porque mostra que alguém ainda acredita que o Wade pode ser melhor. Mas aí entra o verdadeiro conflito do filme, o garoto Russell. E aqui eu quero parar um pouco, porque esse personagem é muito importante. Ele não é só um moleque com poderes, ele é basicamente o espelho do Deadpool. Raiva, abandono, dor, tudo isso tá ali. A diferença é que o Wade já passou por isso. Então o filme começa a construir essa ideia de que talvez, só talvez, o Deadpool possa salvar alguém de se tornar um monstro. E aí entra o Cable. E mano, que entrada! O cara chega tipo um exterminador do futuro mesmo. Frio, direto, sem piada. E isso funciona muito bem, porque ele quebra o ritmo do filme. Até então, tudo era caótico e engraçado. Com o Cable, fica sério. E aí você entende. Ok, agora tem consequência. E o mais interessante é que o objetivo dele é matar o Russell. Ou seja, o Deadpool precisa impedir alguém de fazer exatamente o que ele faria no primeiro filme. E isso é desenvolvimento de personagem, de verdade. E cara, é por isso que eu acho o Deadpool 2 melhor que o primeiro. Porque ele não é só zoeira, ele tem algo pra dizer, mesmo que escondido no meio de piada de mau gosto. Cara, depois que o Cable aparece, o filme muda completamente de energia. Porque até então era tipo, haha, olha o Deadpool sendo idiota. Agora é, ok, tem um cara do futuro querendo matar uma criança. E isso já cria um conflito muito interessante. Porque o Deadpool, pela primeira vez, não quer só se vingar ou sobreviver. Ele quer salvar alguém, mesmo sem saber direito como. E isso fica claro naquela cena na prisão, quando ele tenta se aproximar do Russell. E vamos falar do Russell por um segundo. O moleque não é carismático, no sentido tradicional. Ele é meio irritante, meio agressivo, mas isso é proposital, porque ele tá machucado, ele foi abusado, ele foi ignorado. E o filme não suaviza isso. E aí você vê o Deadpool tentando ajudar, mas do jeito dele. Ou seja, falando besteira, fazendo piada fora de hora, sendo completamente inadequado. E claro que isso dá errado, porque o Russell não precisa de um comediante, ele precisa de alguém que entenda ele de verdade. E aí entra o Cable, como uma força oposta total. Interpretado pelo Josh Brolin, ele chega com aquela vibe de não tô aqui pra conversar. E mano, eu gosto muito desse contraste, porque o Cable é basicamente o tipo de personagem que estaria em outro filme. Um filme sério. Um filme tipo O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Inclusive, isso não é coincidência. O filme faz várias referências a esse estilo. O viajante do tempo, o cara que volta pra matar alguém antes que vire uma ameaça. Tudo isso é muito Terminator. E o Deadpool sabe disso. Ele literalmente chama o Russell de John Connor em um momento. Tipo, ele não perde uma chance de quebrar a tensão. Mas ao mesmo tempo, você percebe que o Cable não é vilão. Ele é só alguém que já perdeu tudo. E isso fica claro quando mostram a família dele no futuro. Aquela cena é rápida, mas é o suficiente para você entender o desespero dele. E aqui vai uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem. Ele não tenta justificar completamente ninguém. O Cable tá errado? Tá, mas você entende ele. O Deadpool tá certo? Mais ou menos. E o Russell? Ele tá no meio disso tudo. Agora, vamos falar de uma das melhores partes do filme, a criação da X-Force. Sério, essa sequência é perfeita, porque o Deadpool decide que precisa de uma equipe. E não qualquer equipe, uma equipe estilo família. Só que, claro, ele faz isso do jeito mais absurdo possível. Tem aquela montagem dele recrutando pessoas, vendo fotos, julgando candidatos.
E aí começam a aparecer personagens completamente aleatórios. O Bedlam, o Shatterstar, o Zeitgeist. E aí tem a Domino. Interpretada pela Zazie Beetz, ela é facilmente uma das melhores adições do filme. E o poder dela? Sorte. Sim, só isso. E o Deadpool fica tipo, isso nem é um poder de verdade. E cara, essa discussão é muito boa, porque o filme usa isso depois de um jeito brilhante. Mas antes disso, a melhor parte do recrutamento: o Peter. Mano, o Peter é simplesmente um cara normal, sem poder nenhum, sem habilidade especial. E ele entra pra equipe. Por quê? Porque sim. E isso é o tipo de humor que só Deadpool consegue fazer funcionar. Agora, o que vem depois é simplesmente uma das maiores trollagens da história dos filmes de super-herói: a cena do salto do avião. Tudo construído como se fosse um momento épico. A música começa. Thunderstruck. Energia lá em cima. Câmera lenta. Todo mundo estiloso. Você pensa, ok, agora vai começar a ação de verdade. E aí, dá tudo errado. Tipo, tudo. Um por um, os membros da X-Force começam a morrer de formas completamente ridículas. E é tão rápido que você nem processa direito. O Shatterstar, triturado por hélice. O Bedlam, atropelado. O Zeitgeist, madeira triturada mais ácido. E o Peter, cara, o Peter é o pior, porque ele não precisava estar ali. E isso deixa a cena meio engraçada, mas também meio cruel. E o filme sabe disso. Ele quer que você ria, mas também quer que você fique tipo, mano, isso foi pesado. E só quem sobrevive? A Domino. E é aqui que o poder dela brilha, porque a sequência dela no caminhão é simplesmente incrível. Tudo dá certo pra ela, mas de um jeito que parece natural. Tipo, não é magia, é coincidência, mas uma coincidência constante. E visualmente, o filme faz isso muito bem. Você vê as coisas acontecendo ao redor dela, encaixando perfeitamente. E aí você percebe, ok, sorte pode ser um poder sim. Enquanto isso, o Deadpool tá completamente ferrado. E mesmo assim, ele continua tentando. E isso é o que eu acho mais interessante nesse filme. Porque por trás de toda a zoeira, de toda a violência, de todas as piadas idiotas, tem uma história sobre alguém tentando fazer a coisa certa, mesmo sendo a última pessoa qualificada para isso. E isso fica ainda mais claro quando ele decide que não vai matar o Russell. Ele vai salvar ele, mesmo que isso signifique ir contra o Cable. E cara, esse é o ponto onde o filme deixa de ser só uma comédia e vira uma história sobre escolha, sobre quebrar ciclos, sobre não deixar outra pessoa virar aquilo que você virou. E isso, vindo de um personagem como o Deadpool, é o que torna esse filme tão diferente. Ação, emoção, piada, caos. Tipo, parece que alguém falou: mano, mistura tudo aí e vê no que dá. E o mais impressionante? Funciona. Então bora. Depois daquele desastre completo da X-Force, o Deadpool tá, bem, em pedaços. Literalmente. E mesmo assim, ele não desiste. Porque agora não é mais sobre ele. É sobre o Russell. E isso é muito importante, porque marca o ponto onde ele realmente muda. Não é só discurso, não é só piada. Ele começa a agir diferente. Só que, claro, nada é fácil nesse filme, porque enquanto o Deadpool tenta salvar o moleque, o Cable tá vindo com tudo pra matar ele. E aí rola aquela aliança meio forçada, que, sinceramente, eu acho uma das melhores dinâmicas do filme, porque os dois são completamente opostos. O Deadpool fala demais, faz piada de tudo, não leva nada a sério. O Cable é o cara mais fechado possível, focado, direto, zero paciência. E ver os dois interagindo é tipo comédia automática. Mas ao mesmo tempo, tem respeito ali. Meio torto, meio relutante, mas tem. E aí eles chegam no orfanato, o Essex House. E mano, essa parte do filme muda de tom de novo. Porque aqui a gente vê de verdade o que o Russell passou. Não é só, ele ficou bravo. Não. O lugar é abusivo, violento. Os adultos ali são cruéis. E isso justifica, não totalmente, mas bastante, o caminho que ele tá tomando. E aí entra ele, o Juggernaut. Mano, que entrada! Primeiro, a construção é muito boa. Você ouve falar dele, sente que tem algo errado. E quando ele aparece, é tipo,
Ok, agora ferrou. Porque o Juggernaut não é só forte, ele é absurdo. E o melhor? O filme abraça isso sem medo. Ele não tenta balancear, não tenta deixar realista. Ele é um tanque ambulante e pronto. E claro, o Deadpool reage do jeito mais Deadpool possível. Faz piada, cita quadrinhos, comenta sobre participações antigas. Tipo, ele literalmente age como um fã dentro do próprio filme. E isso é genial. Mas aí começa a luta. E aqui eu preciso falar. A coreografia dessa parte é muito boa. Tem impacto, tem peso e ao mesmo tempo tem humor, porque você tem cenas épicas, intercaladas com o Deadpool sendo completamente ridículo. E aí entra o Colossus. E mano, isso é algo que eu gostei muito, porque o Colossus finalmente tem um momento de destaque real. Ele enfrenta o Juggernaut de igual para igual. É tipo um clássico dos quadrinhos ganhando vida. Metal versus força bruta. E enquanto isso, o Deadpool tá tentando chegar no Russell, porque no fim das contas é isso que importa. Não é ganhar a luta, é salvar o garoto. E aí chega o momento chave do filme. O Russell tá prestes a matar o diretor do orfanato, e o Cable tá pronto para atirar, e o Deadpool se coloca na frente e leva o tiro. Mano, essa cena é muito forte, porque pela primeira vez o Deadpool faz algo completamente altruísta, sem piada, sem segunda intenção. Ele só escolhe proteger alguém. E isso é o ápice do arco dele. Porque lá no começo, ele era um cara movido por vingança. Agora, ele tá disposto a morrer para impedir que outra pessoa siga esse caminho. E isso muda tudo. E aí vem aquela sequência meio surreal. Ele morre e vai parar naquele tipo de visão com a Vanessa. E toca aquela versão de Take On Me, que, cara, é linda. Sério. É uma escolha musical muito inesperada, mas funciona perfeitamente, porque traz uma calma, uma tristeza, um fechamento, e por um momento você realmente acredita que ele morreu, mesmo sendo Deadpool, mesmo sabendo que ele sempre volta, e isso é mérito do filme. Mas aí entra o detalhe que foi plantado lá no começo, o token, lembra? Aquele negocinho que parecia só um presente fofo? Ele salva a vida do Deadpool. Porque o Cable volta no tempo e coloca o Token no lugar da bala. E isso é roteiro bem amarrado, simples assim, nada de coisa complicada, só setup e payoff bem feito. E o mais interessante é que o Cable gasta a última chance dele de voltar no tempo, ou seja, ele escolhe ficar. Ele escolhe acreditar que o futuro pode mudar sem precisar matar o Russell. E isso fecha o arco dele também, porque ele começa como alguém movido pela perda, e termina como alguém disposto a confiar. E cara, isso é muito bom. Agora, o final ainda tem aquela pegada clássica de Deadpool. Piada, quebra da quarta parede, zoeira. Mas também tem uma sensação de família. O Deadpool não tá mais sozinho. Ele tem pessoas ao redor, mesmo que sejam todas meio quebradas também. E isso fecha o tema do filme. Família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre quem você decide proteger. E isso vindo de um filme que tem piada de pênis a cada 5 minutos. É meio impressionante. E aí, claro, tem as cenas pós-créditos. E mano, isso aqui é puro caos. O Deadpool mexendo na linha do tempo, consertando coisas, salvando a Vanessa, salvando o Peter e, principalmente, matando aquela versão bizarra dele mesmo de X-Men Origins, Wolverine. E depois ainda mata o próprio Ryan Reynolds, antes dele fazer Lanterna Verde. Tipo, é um nível de zoeira que não deveria existir, mas existe, e é maravilhoso. E no fim das contas, Deadpool 2 não é só uma sequência. Ele pega tudo que o primeiro filme fez e adiciona coração, de verdade. Ele ainda é engraçado, ainda é violento, ainda é absurdo, mas agora tem peso, tem consequência, tem evolução. E isso é o que faz ele se destacar no meio de tantos filmes de super-herói. Porque tem uma coisa sobre Deadpool 2 que muita gente deixa passar, e que pra mim é o que realmente faz esse filme ser especial. Não é a ação, não é a comédia, nem os easter eggs, é o jeito como ele engana você. Sério. Porque se você parar pra pensar, o filme inteiro é construído como uma piada, pra no final te entregar uma história sobre trauma, redenção e escolha. E a gente aceita isso sem perceber. Tipo, lembra lá do começo?
O Deadpool completamente quebrado depois da morte da Vanessa. Aquilo não é só motivação de roteiro. Aquilo define tudo o que vem depois. Porque cada decisão dele ao longo do filme vem desse vazio. Inclusive o lance da família, que no início parece só mais uma piada. Mas não é. Ele quer pertencer a algo. Ele quer preencher aquele espaço que ficou. E aí, quando o Colossus dá aquela chance pra ele nos X-Men, não é só, entra aí. É tipo uma tentativa real de dar um propósito pra ele. E mesmo assim, ele estraga tudo, porque ele ainda não tá pronto. E isso é muito humano, cara. Agora, outra coisa que eu acho que o filme acerta demais, ele não romantiza a dor. O Russell não vira bonzinho do nada. Ele não tem uma virada mágica. Ele tá com raiva. E com razão. E quando ele encontra o Juggernaut, é aí que a coisa fica perigosa. Porque o Juggernaut não tenta ajudar. Ele incentiva. Ele alimenta o pior lado do Russell. E isso é uma dinâmica muito interessante. Porque enquanto o Deadpool tenta puxar ele para um caminho melhor, o Juggernaut empurra ele para o caos. É quase como se o garoto tivesse dois futuros possíveis na frente dele. E isso conecta diretamente com o Cable, porque o Cable já viu o que acontece se ninguém impedir isso. E aí entra uma camada que eu gosto muito, destino versus escolha. O filme brinca com viagem no tempo, linha temporal, mas no fundo a mensagem é simples. O futuro não está escrito, ele pode ser mudado, e isso vale para todo mundo ali, pro Russell, pro Cable e principalmente pro Deadpool. Agora, vamos falar de uma coisa que parece só piada, mas não é. A obsessão do Deadpool com cultura pop. Ele faz referência a tudo. Batman vs Superman, Dawn of Justice, Frozen, Star Wars. E isso não é só humor, é uma forma dele se proteger. Tipo, ele nunca encara a realidade de frente. Ele sempre transforma tudo em referência, porque é mais fácil rir do que sentir. E isso muda no final, quando ele leva o tiro. Ali, não tem piada, não tem comentário, só ação. E isso mostra o crescimento dele melhor do que qualquer discurso. Agora, uma coisa que eu preciso falar, e talvez nem todo mundo concorde comigo. O humor do filme é inconsistente, de propósito. Tem momentos que são rápidos, caóticos, uma piada atrás da outra, e outros que são lentos, silenciosos, quase desconfortáveis. E isso pode parecer um problema, mas para mim, funciona, porque reflete o próprio Deadpool. Ele é instável, ele muda de tom o tempo todo, e o filme acompanha isso. Agora, voltando para as cenas pós-créditos rapidinho. Aquilo ali é basicamente o filme dizendo, sim, nada disso é sério, mas ao mesmo tempo, é. Porque ele desfaz coisas importantes, tipo a morte da Vanessa, mas não desfaz o crescimento do personagem. E isso é uma linha muito difícil de equilibrar, mas eles conseguem. E claro, tem a zoeira máxima com o Green Lantern, que vamos ser honestos, o próprio Ryan Reynolds já zoou tanto que virou tradição. Agora, fechando tudo. Se o primeiro Deadpool era sobre amor, esse aqui é sobre família. Mas não aquela família perfeita de comercial. É família bagunçada. Gente quebrada tentando fazer o melhor que pode. E isso é o que faz esse filme bater diferente. Porque no meio de tanta loucura, tem verdade ali. Tem emoção real. E isso pega você desprevenido. E deixa eu te falar uma coisa, antes de encerrar essa parte. Reassistir Deadpool 2 hoje é uma experiência diferente. Principalmente sabendo o que vem depois, com o Deadpool entrando no MCU e encontrando o Wolverine de novo. Você começa a ver esse filme quase como uma ponte, um experimento, tipo, até onde a gente pode ir com esse personagem? E a resposta foi, bem longe, porque até aqui a gente falou da história, dos personagens, das emoções. Mas agora é hora de mergulhar naquilo que esse filme faz melhor do que quase qualquer outro. Os detalhes escondidos. E, mano, tem muita coisa. Tipo, não é aquele easter egg óbvio que todo mundo vê. É coisa que passa batido fácil. Mas quando você percebe, muda totalmente a forma como você enxerga a cena. Vamos começar pelo começo mesmo. Logo na primeira sequência, quando o Deadpool tá andando pelo apartamento destruindo tudo. Aquilo não é só caos aleatório. Se você reparar, cada objeto ali conta um pedaço da história dele com a Vanessa. Tem fotos, lembranças, pequenos detalhes que mostram que ele não superou nada.
E isso é importante, porque o filme não para te explicar isso. Ele confia que você vai sentir. E isso é algo raro em filme de super-herói. Agora, outra coisa que eu acho genial: o relógio. Sim, o relógio. Parece só um acessório qualquer, mas ele aparece várias vezes ao longo do filme. E no final, quando o Cable usa aquele dispositivo de viagem no tempo, que também parece um relógio, você começa a perceber o paralelo. Tempo é o tema escondido do filme. Tempo perdido. Tempo que não volta. E tempo que, talvez, possa ser consertado. E isso conecta diretamente com o final. Agora, vamos falar de uma das coisas mais subestimadas do filme: a direção do David Leitch. Esse cara veio de filmes de ação tipo John Wick, e dá pra ver isso aqui, porque as cenas de luta em Deadpool 2 são muito mais refinadas que no primeiro filme. Tem mais fluidez, mais impacto, mais criatividade. Mas o mais interessante é que ele consegue equilibrar isso com comédia, o que não é fácil. Tipo, normalmente a ação precisa de foco. Comédia quebra o ritmo. Aqui, eles fazem os dois ao mesmo tempo. E funciona. Agora vamos entrar num território que eu adoro: referências escondidas. E cara, esse filme é praticamente uma enciclopédia. Tem referência pra tudo. Quando o Deadpool fala, somos tipo o Batman, isso é uma cutucada direta em Batman v Superman, Dawn of Justice. Quando ele compara situações com Frozen, é porque o personagem dele realmente pensa assim. Ele vê o mundo como se fosse um mashup de filmes, e isso é muito interessante psicologicamente. Agora, uma que muita gente perde: quando ele menciona música ou teatro musical. Isso não é aleatório, é uma referência direta ao ator por trás do personagem, o Ryan Reynolds, que sempre teve essa vibe meio performer, e o filme brinca com isso o tempo todo. Tipo, ele não só quebra a quarta parede, ele atravessa ela correndo. Agora, vamos falar da Domino de novo, porque tem um detalhe nas cenas dela que é absurdo. Nada acontece por acaso. Tudo é coreografado para parecer sorte. E isso é muito difícil de fazer, porque você precisa planejar cada microevento: um carro que bate, um objeto que cai, uma explosão que acontece no momento certo. E tudo isso precisa parecer natural. E aí entra a atuação da Zazie Beetz. Ela não reage como alguém surpreso, ela reage como alguém que confia. E isso vende o poder dela, porque para ela, aquilo é normal, e pra gente, parece impossível. Agora uma curiosidade que eu acho incrível: o Juggernaut nesse filme não é só CGI genérico. Eles recriaram ele de uma forma muito mais fiel aos quadrinhos. Diferente da versão antiga lá de X-Men The Last Stand, que, vamos ser sinceros, era meio esquecível. Aqui ele é grande, ameaçador, exagerado, do jeito que deveria ser. E o mais louco? A voz dele tem participação do próprio Ryan Reynolds. Ou seja, o Deadpool literalmente tá brigando com ele mesmo. E isso é muito a cara do filme. Agora vamos falar de uma parada que pouca gente comenta: o humor meta. Sim, todo mundo sabe que Deadpool quebra a quarta parede, mas nesse filme, eles levam isso mais longe. Muito mais. Ele faz piada com orçamento, com estúdio, com casting, com tudo. E isso transforma o filme em algo quase consciente de si mesmo. Tipo, ele sabe que é um filme, e usa isso como ferramenta narrativa. E isso influencia até a forma como a história é contada, porque ele pode cortar tensão com uma piada, ou aumentar o impacto ignorando a piada. E aí chegamos numa coisa que eu acho essencial: os detalhes que preparam o final. Porque esse filme faz algo muito inteligente. Ele planta coisas pequenas ao longo da história, que só fazem sentido depois. O Tolkien, a relação com o Russell, a ideia de família. Tudo isso parece simples no começo, mas no final, tudo se conecta. E isso dá uma sensação de recompensa. Tipo, ok, isso foi pensado. E para fechar essa parte, uma reflexão rápida. Deadpool 2 poderia ter sido só mais uma sequência. Mais piadas, mais ação, mais do mesmo. Mas não. Ele decidiu arriscar, colocar emoção de verdade, construir personagens e ainda assim manter a identidade. E isso é muito difícil, porque a gente já falou de história, de piada, de easter egg, mas tem uma camada aqui que é meio escondida, e quando você percebe,
o filme fica ainda mais interessante. A estrutura. Sim, a forma como esse filme é montado. Se você reparar, o filme é completamente bagunçado, mas não no sentido ruim. É uma bagunça controlada. O ritmo vai de 0 a 100 muito rápido, e depois volta para 10 do nada. Tem cena super intensa, seguida de uma piada idiota, seguida de um momento emocional pesado. E isso normalmente seria um problema, mas aqui funciona, porque combina com o cérebro do Deadpool. Ele pensa assim, ele sente assim. Tudo é exagerado, impulsivo, fora de ordem. Então o filme literalmente imita o personagem. E isso é uma escolha criativa muito inteligente. Agora, pensa comigo. Quantos filmes de super-herói você já viu onde o protagonista tenta se matar no meio da história? Tipo, não é vou me sacrificar heroicamente. É tentativa mesmo. E o filme trata isso com humor, mas também com um certo peso. E isso é delicado, porque poderia ficar ofensivo ou superficial. Mas aqui, você entende o porquê. Ele perdeu a Vanessa, e ele não sabe mais qual é o propósito dele. E isso conecta com o tema principal do filme, encontrar um motivo para continuar. E aí entra o Russell de novo, porque o garoto não é só alguém para ser salvo, ele é o teste. Se o Deadpool consegue salvar o Russell, então talvez ele consiga salvar a si mesmo. E isso é muito mais profundo do que parece. Agora vamos falar de um detalhe que eu acho genial. O jeito que o filme brinca com expectativas. Tipo, você entra esperando certas coisas. Uma equipe nova, X-Force, um plano épico, uma missão que vai dar certo. E o filme destrói tudo isso. Literalmente. A X-Force morre em minutos. O plano falha. Nada sai como esperado. E isso é proposital, porque o filme tá te dizendo, isso aqui não é aquele tipo de história. E isso dá liberdade para fazer coisas diferentes. Agora, o Cable. Vamos dar um foco maior nele aqui, porque ele é mais importante do que parece. Ele representa o futuro. Mas não só no sentido literal de viagem no tempo. Ele representa consequência. Tudo que o Deadpool faz pode levar a algo pior. E o Cable já viu isso. Ele já viveu isso. E isso faz dele um personagem trágico, porque ele acredita que a única solução é matar o Russell. E isso é pesado, porque na cabeça dele, ele tá salvando o mundo. E aí entra o conflito moral. Até onde você vai para impedir algo ruim de acontecer? Você mata uma criança para salvar milhares? O filme não te dá uma resposta fácil, e isso é ótimo. Agora, uma coisa que eu comecei a notar reassistindo. O humor vai ficando menos frequente conforme o filme avança. Não desaparece, claro, mas ele muda, fica mais pontual, menos constante, e isso acompanha o arco emocional. No começo, o Deadpool usa humor para esconder a dor. No final, ele não precisa mais tanto disso, porque ele já aceitou o que aconteceu. E aí, entra uma das coisas mais legais do filme, a relação dele com o Russell no final. Não é perfeita, não é tipo, viraram melhores amigos. É meio torta, meio desconfortável, mas é real. E isso encaixa com a ideia de família que o filme constrói. Agora deixa eu falar de uma cena específica que, pra mim, resume tudo. Quando o Deadpool decide levar o tiro. Aquilo ali é o oposto do que ele faria no primeiro filme. E isso mostra crescimento. Mas não só isso, mostra escolha. Porque ele poderia deixar o Cable resolver. Ele poderia fugir. Ele poderia fazer piada, mas não. Ele escolhe ficar, e isso muda tudo. E sabe o que é mais interessante? O filme não transforma isso num momento super épico. Não tem discurso longo. Não tem câmera girando em slow motion exagerado. É direto, simples, e por isso funciona. Agora, rapidinho, voltando para as cenas pós-créditos. Aquilo ali é tipo o Deadpool brincando de Deus com a própria história. Ele corrige erros, salva pessoas, apaga coisas ruins, e isso é engraçado. Mas também levanta uma questão interessante. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria tudo? Ou só algumas coisas? E isso conecta com o Cable, porque ele teve essa chance, e no final, ele escolhe não usar mais. Ele aceita o presente. E cara, isso fecha o filme de um jeito muito bonito, porque no começo, todo mundo quer mudar o passado. No final, eles aceitam seguir em frente. E é por isso que, pra mim, Deadpool 2 funciona tão bem. Ele parece uma comédia caótica, mas no fundo,
É uma história sobre cura, sobre não deixar a dor definir quem você é. Agora, a gente vai entrar numa camada que, sinceramente, eu acho que separa Deadpool 2 de praticamente qualquer outro filme de super-herói: os personagens secundários. Porque normalmente, eles estão ali só para ajudar o protagonista, soltar uma piada ou servir de apoio na batalha final. Aqui, cada um deles tem uma função muito específica dentro da história, mesmo que o filme esconda isso atrás de zoeira. Vamos começar pelo mais subestimado de todos, o Colossus. Cara, é fácil ignorar ele, porque ele é o certinho, o moralista, o cara que fala de ética no meio de um filme cheio de piada suja. Mas para pra pensar, ele é o único personagem que nunca desiste do Deadpool. Nunca. Desde o primeiro filme. Mesmo quando o Wade zoa ele, ignora, quebra tudo, o Colossus continua lá. E isso não é só insistência, é fé. Ele acredita que o Deadpool pode ser melhor. E no final, ele tá certo. Sem o Colossus, o Wade nunca teria chegado naquele momento de sacrifício. Agora, Negasonic e Yukio. Sim, elas parecem só alívio cômico em alguns momentos. Mas tem um detalhe interessante. Elas representam o oposto do caos. São organizadas, funcionais, eficientes. Enquanto o Deadpool é bagunça pura. E isso cria um contraste visual e narrativo muito bom. Além disso, o jeito como a Yukio trata o Deadpool, sempre com educação, sempre positiva, é quase desconcertante, porque ele não sabe lidar com isso. Ele espera julgamento e recebe gentileza, e isso quebra ele de um jeito silencioso. Agora vamos falar do cara que ninguém leva a sério, mas que talvez seja o mais importante simbolicamente: o Peter. Sim, o cara normal, sem poder, sem habilidade, sem motivo lógico para estar ali, e mesmo assim, ele entra para X-Force. E por quê? Porque ele quis. E isso é muito forte, porque no meio de mutantes, viajantes do tempo e gente superpoderosa, o Peter representa a escolha humana simples. Ele não tem trauma gigante, ele não tem destino trágico, ele só decidiu fazer parte de algo. E isso conecta diretamente com o tema do filme. Família é escolha. Agora, o Weasel. Esse aqui é interessante, porque ele é o amigo ruim, o cara que zoa, que não ajuda muito, que foge da responsabilidade. Mas mesmo assim, ele tá ali, e isso é real. Nem todo amigo é perfeito, nem todo apoio é ideal, mas ainda é apoio. E o filme não tenta transformar ele em herói, ele continua sendo ele mesmo. E aí a gente volta pra Domino, porque quanto mais você analisa, mais ela cresce. Ela não é só a garota da sorte, ela é o equilíbrio do filme. Enquanto tudo dá errado para os outros, tudo dá certo para ela. E isso não é só mecânica de poder, é narrativa. Ela mantém a história andando. Ela garante que, no meio do caos, alguma coisa funcione. E isso é essencial. Agora, o Russell. Esse aqui merece um foco maior, porque ele não é só um personagem, ele é o centro moral da história. Tudo gira em torno dele. O Deadpool quer salvar, o Cable quer matar. E o próprio Russell não sabe o que quer. Ele só sabe que tá com raiva. E isso é muito real. Porque ninguém nasce vilão. As pessoas chegam lá. E o filme mostra isso sem suavizar. E aí, claro, o Juggernaut. Ele não é só um chefão final. Ele é uma influência. Ele valida a raiva do Russell. Ele incentiva. Ele representa o caminho mais fácil, o caminho da violência. E isso faz dele mais do que um inimigo físico. Ele é um símbolo. Agora, juntando tudo isso, você percebe que cada personagem representa uma possibilidade. Colossus igual a redenção. Cable igual a vingança. Juggernaut igual a destruição. Domino igual a caso. Peter igual a escolha simples. E o Deadpool? Ele tá no meio disso tudo, tentando decidir quem ele quer ser. E isso muda completamente a forma como você vê o filme. Porque não é só sobre impedir um vilão, é sobre escolher um caminho. Agora, uma coisa que eu acho genial: o filme nunca para explicar isso. Nunca. Ele deixa você sentir. Ele confia que, no meio das piadas, você vai perceber. E isso é raro. E talvez seja por isso que Deadpool 2 continua funcionando mesmo depois de várias reassistidas. Porque quanto mais você vê, mais você entende. As cenas de ação. Sério,
Se você reassistir o filme prestando atenção só nisso, você percebe que cada sequência tem uma identidade própria. Não é só mais uma luta. Vamos começar pela perseguição do comboio. Cara, essa cena é absurda, mas não só pelo tamanho, pela forma como ela é construída. Você tem múltiplos pontos de vista acontecendo ao mesmo tempo. O Deadpool tentando improvisar, o Cable sendo preciso e calculado, e a Domino, simplesmente deixando a sorte trabalhar. E o mais louco? Cada estilo muda a forma como a câmera se comporta. Com o Deadpool, é caótico. Com o Cable, é estável. Com a Domino, é fluido. Isso não é acidente, é direção. E aqui entra de novo o David Leitch. Esse cara entende ação de um jeito que vai além de coreografia. Ele entende narrativa visual. Tipo, você consegue entender o personagem só pela forma como ele luta. E isso é muito raro. Agora, a cena da Domino. Mano, aquilo ali é uma aula. Porque não é uma luta tradicional. Ela não vence ninguém na força. Ela só existe dentro da cena. E o mundo se ajusta a ela. Carros desviam, objetos caem, tiros erram. Tudo encaixa. E o mais impressionante? Você nunca duvida. Porque o filme estabelece as regras e respeita elas. Agora vamos falar de impacto. Porque tem uma diferença grande entre ação bonita e ação que você sente. E Deadpool 2 tem os dois. Quando o Cable luta, você sente o peso. Cada golpe parece que dói. E isso contrasta com o Deadpool, que apanha, levanta, faz piada e continua. E isso reforça a diferença entre eles. Um luta para vencer, o outro luta para sobreviver. Agora, o confronto com o Juggernaut. Aqui o filme decide simplesmente ir pro exagero total. E funciona, porque o Juggernaut não é para ser realista. Ele é uma força da natureza. E a luta reflete isso. Nada ali é sutil. É tudo grande, pesado, destrutivo. E aí entra o Colossus para equilibrar. Metal contra força bruta. Clássico. E visualmente muito satisfatório. Agora, uma coisa que eu acho que pouca gente percebe. O uso do humor dentro da ação. Normalmente, isso quebra o ritmo. Mas aqui, ele faz parte do ritmo. O Deadpool faz piada no meio da luta. E isso não tira a atenção. Na verdade, aumenta. Porque você nunca sabe quando a piada vai virar algo sério. E aí tem um detalhe técnico que eu acho incrível. A clareza. Você sempre sabe o que está acontecendo, quem está onde, qual é o objetivo. E isso parece básico, mas não é. Tem muito filme hoje em dia que vira uma bagunça visual. Aqui não. Mesmo no caos, tem controle. Agora vamos falar da sequência final, porque ela não é sobre ação, ela é sobre escolha. Sim, tem luta, tem explosão, tem o Juggernaut destruindo tudo. Mas o foco não é isso. O foco é o momento em que o Deadpool decide se colocar na frente da bala. E olha como o filme trata isso. Sem exagero, sem câmera maluca, só, direto. E isso dá mais peso do que qualquer explosão. Agora, uma comparação rápida. Se você pegar um filme como John Wick, a ação é precisa, coreografada, quase como uma dança. Em Deadpool 2, é bagunçada, imprevisível, mas ainda assim, pensada. E isso é o diferencial. E aí entra um ponto que eu gosto muito. Cada cena de ação empurra a história. Nada é só filler. A perseguição leva ao confronto com o Russell. A luta com o Juggernaut leva à decisão final. Tudo tem consequência. E isso é o que faz a ação aqui ser memorável. Não é só o que acontece, é porque acontece. E cara, isso tudo dentro de um filme que também tem piada de pum. Tipo, é bizarro como funciona. Agora, essa parte aqui é uma das minhas favoritas para analisar em Deadpool 2. Porque se tem uma coisa que esse filme faz de um jeito muito fora do padrão, é o uso de música. E não é só colocar uma música legal na cena. É escolha narrativa, é piada, é emoção, é tudo ao mesmo tempo. Vamos começar pelo básico. O Deadpool não escuta música como a gente escuta. Para ele, música é parte da realidade. Ela entra nas cenas como se fosse trilha interna do próprio cérebro dele. E isso faz com que cada escolha musical diga algo sobre o momento emocional. Logo no começo, quando tudo tá desmoronando, aquela vibe de música mais melosa, quase exagerada. Não é só ironia.
É contraste. O filme coloca algo bonito em cima de algo triste, e isso cria aquele efeito estranho. Você ri, mas meio desconfortável. Agora, uma das escolhas mais icônicas, Take On Me. Cara, quando essa música entra na cena espiritual com a Vanessa, é completamente inesperado, porque você espera uma música épica, dramática, e vem algo delicado, quase íntimo, e funciona, porque quebra a expectativa e te pega desprevenido. E aí você sente. De verdade. Agora vamos falar da cena da X-Force pulando do avião. Thunderstruck. Energia lá em cima. Tudo estilizado. Câmera lenta. Você acha que vai ser o momento mais épico do filme. E aí, eles morrem. Todos. E a música continua. E isso transforma a cena numa piada gigantesca. Mas ao mesmo tempo, é uma crítica. Porque o filme tá basicamente zoando aquele clichê de montagem épica de equipe. Agora, a Domino. A trilha nas cenas dela é muito mais suave, mais fluida, e isso acompanha o poder dela. Nada é brusco, nada é forçado, tudo simplesmente acontece, e a música reforça isso. Agora, uma que muita gente ignora: as referências musicais dentro dos diálogos. O Deadpool cita música o tempo todo, e isso não é só piada, é construção de personagem. Ele usa a música como linguagem, como forma de se expressar, porque, de novo, ele evita lidar diretamente com sentimentos. Então ele transforma tudo em referência. Agora vamos falar da trilha original, composta pelo Marco Beltrami. E aqui tem um detalhe importante. A trilha não tenta competir com as músicas famosas. Ela entra nos momentos certos, principalmente nas cenas emocionais. E aí, ela segura o peso, sem exagero, sem chamar atenção demais. Agora, um dos momentos mais interessantes para mim, quando o Deadpool leva o tiro. A música ali não é grandiosa, ela é contida, e isso deixa a cena mais real, mais crua. E aí quando entra Take On Me depois, você já tá emocionalmente aberto, e a música entra direto. Agora uma coisa que eu acho genial, o filme usa a música para manipular expectativa. Ele te faz achar que algo vai ser épico, e transforma em piada, ou faz parecer leve, e vira algo pesado. E isso mantém você sempre meio desequilibrado. E isso combina com o tom do filme, porque nada aqui é totalmente previsível. Agora, comparação rápida. Se você pegar Guardians of the Galaxy, a música ali é nostalgia, é identidade. Em Deadpool 2, é ferramenta narrativa, é quase uma extensão do personagem. E isso faz diferença, porque você não lembra só da cena, você lembra da sensação. Agora, fechando essa parte, a música nesse filme não é acessório, ela é parte da história. Ela constrói emoção, quebra a expectativa, entrega piada, e às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. E isso é muito difícil de fazer bem, mas aqui funciona. Agora a gente entra numa camada que, sinceramente, é onde Deadpool 2 começa a ficar mais inteligente do que ele faz parecer. Porque por fora, ele é caos, piada, violência estilizada. Mas por baixo disso, tem uma coisa muito clara. O filme tá falando sobre identidade. Pensa no Deadpool. Ele nunca é uma coisa só. Ele é herói, mas não se comporta como herói. Ele é piadista, mas tem dor real. Ele quer ajudar, mas causa destruição. E o filme nunca tenta resolver isso completamente. Ele só aceita. E isso já diz muito. Agora vamos olhar para o contraste central da história. O Cable. Ele é exatamente o oposto. Tudo nele é definido. Ele tem objetivo, ele tem regra, ele tem missão. E isso cria uma pergunta silenciosa o tempo todo. Quem tá mais certo? O cara que segue um destino fixo ou o cara que muda o tempo todo? E aí entra o Russell, porque ele é o ponto onde essas duas filosofias colidem. Ele pode virar qualquer coisa, e isso assusta todo mundo ao redor dele. Agora, uma coisa que muita gente não percebe. O filme nunca chama ninguém de vilão real. Nem o Russell, nem o Cable, nem ninguém. Porque a ideia aqui não é bem versus mal. É mais trauma versus escolha. E isso fica ainda mais claro quando você percebe como o filme trata a violência. Ela nunca é gratuita no sentido emocional. Ela sempre tem consequência narrativa, mesmo quando é exagerada. Agora vamos falar de uma coisa que é muito sutil:
O uso de silêncio. Sim, mesmo num filme tão barulhento, tem momentos de pausa. E esses momentos quase sempre são quando algo importante acontece emocionalmente, tipo o momento do tiro, ou algumas cenas com a Vanessa, ou até olhares rápidos entre personagens. Esses silêncios são importantes porque eles tiram o personagem do modo Deadpool e mostram quem ele realmente é quando não está se escondendo atrás de piada. Agora vamos falar de um tema grande aqui: família escolhida. O filme insiste nisso o tempo todo, mas não como discurso, como comportamento. O Colossus tentando educar o Deadpool, o Cable aprendendo a confiar, o Peter sendo aceito sem sentido nenhum, a Domino simplesmente existindo dentro do grupo. Nada disso é tradicional, mas tudo isso funciona como família, e isso conecta diretamente com o arco do filme, porque no começo, o Deadpool está completamente isolado, e no final, ele tem pessoas ao redor dele, mesmo que tudo ainda seja bagunçado. Agora, uma coisa interessante sobre o humor. O filme usa piada como defesa, mas também como conexão, porque quando o Deadpool faz piada com alguém, ele está interagindo com essa pessoa. Ele não sabe se aproximar de outro jeito. E isso muda no final, porque ele começa a agir sem piada, ou com menos piada. E isso é crescimento de personagem sem precisar de discurso. Agora, um detalhe simbólico que eu gosto muito: o token, aquele objeto pequeno do começo. Ele atravessa o filme inteiro sem parecer importante, mas no final, ele salva a vida do protagonista. E isso reforça uma ideia simples: coisas pequenas têm impacto grande. E isso vale para o filme inteiro. Nada aqui é só enfeite. Tudo tem função, mesmo que disfarçada. Agora vamos olhar para o Cable de novo. Ele não muda porque aprende uma lição bonita. Ele muda porque ele vê um resultado diferente do que esperava. E isso é mais realista. Ele não vira bom, ele vira alguém que aceita a incerteza. E isso é muito mais interessante. Agora, fechando essa parte, o que Deadpool 2 realmente faz bem é isso. Ele não força a transformação. Ele mostra pequenas mudanças acontecendo em pessoas quebradas. E isso é o que faz o filme durar mais do que parece. Porque depois da piada, depois da ação, depois do caos, o que sobra são essas mudanças sutis. Ele começa a mexer com a ideia de moralidade em filmes de super-herói. E isso é meio perigoso, porque ele não te dá resposta fácil. Pensa no Deadpool. Ele mata gente, muita gente. Mas o filme sempre coloca isso numa zona cinzenta, porque ele escolhe alvos ruins, criminosos, traficantes, gente que o próprio filme não defende. E isso cria uma pergunta desconfortável. Isso torna ele um herói? Ou só alguém que escolhe quem merece morrer? E o mais interessante é que o filme nunca resolve isso completamente. Ele só segue em frente. Agora entra o Cable de novo. Ele representa o outro extremo. Ele acredita que matar o Russell é justificável. Não por ódio, mas por lógica. Ele viu o futuro. Ele viu o resultado. E para ele, isso encerra a discussão. E aí, o filme coloca os dois no mesmo caminho, e não te diz quem tá certo. Agora vamos falar do Russell, porque ele é onde essa discussão fica mais pesada. Ele não é mau por natureza, ele é resultado do ambiente. E isso é importante, porque o filme não transforma ele em ameaça inevitável. Ele mostra como alguém chega lá. E aí entra o ponto mais importante. Ninguém ali começa como vilão. Nem o Russell, nem o Cable, nem o próprio Deadpool. Agora vamos falar de uma coisa que parece simples, mas não é: as escolhas. Cada personagem no filme tem uma escolha central. O Deadpool escolhe salvar, o Cable escolhe prevenir, o Russell escolhe reagir, o Colossus escolhe acreditar, e o filme inteiro gira em torno disso. E isso é muito mais interessante do que destino, porque aqui nada é inevitável, tudo é decisão. Agora, um ponto que eu gosto muito: o filme nunca trata ninguém como irreversível, mesmo o Russell, mesmo o Deadpool no início, mesmo o Cable. Sempre existe espaço para mudança, e isso é importante porque quebra uma regra comum de filmes de super-herói: o vilão não é fixo. Agora vamos olhar para o humor de novo, porque ele também entra nessa discussão moral. Quando o filme faz piada em momentos violentos, ele está testando o público, tipo: você ainda consegue rir disso? E isso não é só comédia, é desconforto intencional.
Agora vamos falar de um dos conceitos mais sutis do filme: responsabilidade. O Deadpool não quer só salvar o Russell. Ele quer evitar que alguém repita o ciclo dele. E isso é novo para ele, porque antes ele só reagia ao próprio trauma. Agora ele está tentando impedir que outro vire aquilo. E isso muda tudo. Agora, um detalhe interessante sobre o Cable. Ele não muda porque alguém convence ele. Ele muda porque ele vê que existe outra possibilidade. E isso é muito mais realista do que discurso de redenção. Ele escolhe não matar porque ele vê que ainda existe espaço para tentar algo diferente. E isso conecta diretamente com o final. Agora, fechando essa parte, Deadpool 2 não tenta te ensinar uma moral simples. Ele te coloca numa posição desconfortável e deixa você decidir o que pensar. Ele não diz, matar é errado, ou vingança é certa. Ele diz, todo mundo aqui tá quebrado, agora decide o que você faria com isso. E isso é muito mais interessante do que um filme moralista. Agora a gente entra numa das coisas mais importantes, e ao mesmo tempo mais invisíveis, de Deadpool 2. A quebra da quarta parede. Mas não do jeito óbvio. Não é só olhar para a câmera e fazer piada. Aqui, isso vira uma ferramenta narrativa de verdade. O Deadpool não só fala com o público, ele depende do público. Ele existe sabendo que está sendo observado. E isso muda tudo sobre como a gente entende ele. Porque pensa comigo, na maioria dos filmes, o personagem vive dentro da história. Aqui, o Deadpool vive entre a história e quem assiste. Ele tá sempre meio fora, sempre comentando, sempre julgando o próprio filme enquanto ele acontece. E isso cria uma coisa muito curiosa. Ele nunca está completamente dentro da realidade dele. Agora, isso não é só estilo, isso é personalidade. Porque o Deadpool usa essa quebra constante como defesa emocional. Quando algo fica sério demais, ele quebra a cena. Quando algo fica doloroso, ele transforma em piada. Quando algo ameaça ficar íntimo, ele olha para a câmera. Ele literalmente evita a profundidade emocional direta. E isso muda aos poucos no filme, porque no começo ele faz isso o tempo todo. Mas conforme a história avança, ele começa a quebrar menos a quarta parede em momentos críticos. E isso é importante. Agora vamos falar de um detalhe muito sutil. Quando ele olha para a câmera, ele não está só falando com o público. Ele está tentando controlar a narrativa. Como se ele dissesse, ok, isso aqui está ficando pesado demais, deixa eu ajustar o tom. E isso é quase uma forma de poder. Agora entra um contraste interessante. O Cable não quebra a quarta parede. Nunca. Ele é totalmente preso dentro da própria realidade, e isso faz ele parecer mais sério, mas também mais limitado. Enquanto o Deadpool tem consciência do filme, o Cable tem consciência só do objetivo dele, e isso cria um choque de perspectivas. Agora vamos olhar para o efeito disso no público. Quando o Deadpool fala com a gente, ele nos transforma em cúmplices. Não somos só espectadores, somos participantes, e isso muda a forma como a gente julga ele. Porque ele literalmente comenta as próprias ações enquanto faz elas. Agora uma coisa interessante, isso também faz a violência parecer menos distante, porque ele nunca deixa você esquecer que aquilo é um filme, mas ao mesmo tempo, ele te faz sentir, e isso é uma contradição muito bem construída. Agora, uma camada ainda mais profunda, a quarta parede como isolamento. Apesar de parecer que ele está conectado com o público, na prática, ele continua sozinho, porque ninguém dentro do mundo dele compartilha essa consciência. Então a quebra da quarta parede não é conexão total, é isolamento disfarçado de conexão. E isso combina muito com o estado emocional dele. Agora pensa no final do filme, quando ele finalmente age sem piada, sem olhar para a câmera, sem comentar. Aquilo ali é quase uma ruptura, como se ele estivesse, por um momento, totalmente dentro da própria realidade. E isso dá peso para a cena. Agora, voltando ao humor. O filme usa a quebra da quarta parede também para criticar o próprio gênero. Ele comenta clichês. Ele zomba de estruturas de roteiro. Ele aponta convenções narrativas enquanto elas acontecem. E isso faz o filme ser autoconsciente demais para ser só uma história simples. Agora, fechando essa parte, Deadpool 2 usa a quarta parede não como gimmick, mas como extensão psicológica do personagem. Ele não fala com o público porque é engraçado.
Ele fala porque não sabe como existir dentro da própria história sem isso. E isso é o que torna o personagem tão diferente dentro do universo de super-heróis. E não o final explosivo com luta, mas o final emocional do Deadpool. Porque o que acontece ali não é só um sacrifício, é uma mudança de identidade. Até aquele momento, ele sempre viveu no modo reação. Piada, violência, improviso, defesa. Mas quando ele decide se colocar na frente do tiro, ele não tá mais reagindo. Ele tá escolhendo. E isso muda completamente a leitura do personagem. Agora, tem um detalhe importante. Ele não faz isso como herói clássico. Ele não faz discurso, não tem pose, não tem música épica invadindo tudo. É silencioso, quase simples. E isso é o que dá peso. Porque o filme já passou 2 horas dizendo que ele é caótico, irresponsável, imprevisível. E de repente ele faz a coisa mais estável e consciente possível. Agora entra o Cable de novo. Ele representa o futuro fixo. Ele representa a certeza de que isso precisa acontecer para evitar algo pior. Mas o filme quebra isso nesse momento, porque o Deadpool prova que existe outra possibilidade. Não uma solução perfeita, mas uma alternativa. Agora vamos falar do Russell. Ele é o centro moral dessa cena, porque ele não virou o monstro que o Cable viu. Ainda não. E isso importa, porque o filme não trabalha com um destino fechado. Ele trabalha com um ponto de escolha. E esse momento final é exatamente isso. Agora uma coisa interessante. O sacrifício do Deadpool não é só sobre salvar alguém. É sobre quebrar um ciclo. O ciclo de violência. O ciclo de vingança. O ciclo de eu já sei o que vai acontecer, então não há escolha. Ele literalmente contradiz a ideia de inevitabilidade. Agora, vamos falar do impacto emocional. O filme poderia ter feito isso de forma grandiosa, mas escolhe ser contido, e isso faz parecer mais real, porque não parece uma cena de super-herói. Parece uma decisão humana em meio ao caos. Agora, tem outro detalhe simbólico forte aqui. O Colossus. Ele representa a crença em redenção. Ele nunca desiste do Deadpool, mesmo quando tudo indica que deveria. E no final, ele tá certo em não desistir. Agora vamos olhar para a transformação real. O Deadpool não deixa de ser Deadpool. Ele ainda vai ser piada, caos, exagero. Mas algo muda. Ele passa a se importar sem ironia, e isso é raro nele. Agora, uma leitura mais profunda. Esse final não é sobre morte e renascimento literal, é sobre prioridade emocional. Antes, ele prioriza a sobrevivência. Depois, ele prioriza alguém além dele. E isso já é uma mudança enorme. Agora, fechando essa parte, Deadpool 2 usa esse final para fazer algo que poucos filmes de ação fazem. Ele não encerra a história com vitória. Ele encerra com transformação silenciosa. E isso deixa um gosto estranho. Porque você não sai só animado, você sai pensando no que acabou de acontecer emocionalmente. Agora a gente entra numa das partes mais loucas disfarçadas de engraçadas de Deadpool 2, os pós-créditos, e principalmente a viagem no tempo. Porque isso aqui não é só fanservice, isso aqui mexe com toda a lógica moral do filme. Vamos começar pelo Deadpool com a máquina do tempo. Ele literalmente começa a consertar coisas, salvar a Vanessa, salvar o Peter, e até mexer em versões anteriores dele mesmo. E aí já nasce uma pergunta simples. Se você pode apagar consequências, o que significa crescer? Porque até então, o filme estava construído em cima de escolha e consequência. Mas o pós-crédito chega e fala, e se você puder desfazer tudo isso? Agora entra um problema filosófico. Quando ele salva a Vanessa, ele não elimina só a dor. Ele também elimina o impacto daquela dor na construção dele como pessoa. E isso é pesado, porque aquela perda foi o que empurrou ele para a mudança emocional que vimos antes. Então, quando ele volta atrás, ele está mexendo no próprio desenvolvimento. Agora vamos falar do tom da cena. É engraçado, é exagerado. Ele mata versões antigas dele mesmo, inclusive aquela versão de Wolverine do passado, de forma completamente meta. E isso não é só piada. É o filme dizendo, a gente sabe que isso é tudo construção de estúdio. Agora entra um ponto interessante. O Deadpool começa a se comportar como editor da própria realidade. Ele não é mais só personagem. Ele vira alguém que escolhe quais versões dele merecem existir.
e isso quebra completamente a lógica de consequência que o filme tinha até então. Agora, o mais curioso é o efeito disso no próprio arco emocional, porque se tudo pode ser corrigido, o sacrifício perde peso ou ele ganha outro significado? O filme não responde isso diretamente, mas ele te força a pensar. Agora vamos falar da quebra final. Quando ele fala com o público de novo no pós-crédito, ele não tá só brincando, ele tá reafirmando que nada aqui é totalmente fixo, e isso conecta com toda a identidade do personagem. O Cable, por exemplo, não pode fazer isso. Ele vive numa linha temporal onde consequência é regra. Já o Deadpool, ele começa a operar fora disso. Agora vamos falar de algo mais simbólico. A máquina do tempo representa controle. Controle sobre dor, controle sobre erro, controle sobre passado. Mas o filme mostra isso de forma caótica, porque o Deadpool não usa isso com responsabilidade completa. Ele usa com impulso. E isso é importante, porque ele ainda é ele. Agora entra uma leitura mais profunda. O filme sugere que corrigir o passado não resolve quem você é, porque mesmo depois de salvar todo mundo, ele continua sendo o Deadpool. Ele não vira alguém curado, ele só vira alguém com menos dor naquele momento específico. Agora, um detalhe interessante. Essa sequência também mexe com o próprio conceito de multiverso dentro da franquia. Porque se versões diferentes dele podem existir e serem apagadas, então a identidade dele nunca é fixa, e isso abre porta para qualquer coisa no futuro. Agora, fechando essa parte, Deadpool 2 usa o pós-crédito não só como piada, mas como uma espécie de negação temporária de tudo que o filme construiu emocionalmente. E isso é propositalmente desconfortável, porque te força a perguntar: então o sacrifício valeu? Ou foi só mais uma versão que pode ser apagada? E o filme não te dá resposta, ele só ri disso. Chegando na última parte. E é aqui que Deadpool 2 mostra porque ele não é só um filme de piada rápida e ação exagerada. Ele é, no fundo, um filme sobre como a gente lida com o caos sem perder humanidade. Quando você para pensar no Deadpool, ele não é um herói tradicional, nem um anti-herói clássico. Ele é alguém que foi quebrado em todos os sentidos possíveis e decidiu continuar existindo do jeito dele. E isso já muda tudo. Porque o que o filme faz não é tentar consertar ele, é mostrar que mesmo quebrado, ele ainda consegue escolher coisas boas, às vezes. Não sempre, não perfeitamente, mas consegue. E isso é importante, porque muitos filmes de super-herói trabalham com evolução limpa, começo, meio e fim bem definidos. Aqui não. Aqui é bagunça com pequenas mudanças reais no meio. Agora, o que diferencia Deadpool 2 de outros filmes do gênero é justamente isso. Ele não tem medo de ser inconsistente. Ele abraça isso como parte da identidade dele. O Cable representa a ideia de que tudo já está escrito. O Deadpool representa o contrário. Nada está fechado. E o filme fica nesse meio termo o tempo inteiro. Agora pensa no final emocional, no sacrifício, e depois nos pós-créditos mexendo no tempo. Isso tudo junto cria uma mensagem estranha de propósito. Mesmo quando você muda o passado, você ainda é você. E isso é meio desconfortável, porque tira a ilusão de redenção completa. Mas ao mesmo tempo, o filme também diz outra coisa. Pequenas decisões ainda importam. Salvar o Peter, tentar salvar o Russell, escolher não matar quando poderia. Essas coisas não mudam o universo, mas mudam as pessoas ao redor dele. E isso é mais real do que parece. Agora, se você olha para o tom geral do filme, ele nunca tenta ser profundo de forma forçada. Ele deixa a profundidade aparecer entre as piadas. E isso é o que faz funcionar, porque quando a emoção chega, ela não parece roteiro, ela parece consequência natural do caos. Agora vamos falar de legado. Deadpool 2 ajudou a consolidar uma coisa no cinema de super-herói. Dá para ser engraçado, violento, emocional e autoconsciente ao mesmo tempo, sem perder identidade. Ele não tenta ser o melhor filme de super-herói. Ele tenta ser o mais honesto com o próprio tom, e isso faz diferença. Agora, uma coisa importante. O filme também entende que o público sabe que tudo isso é construção, e ele não tenta esconder isso, ele joga junto. O Deadpool olha para a câmera porque ele sabe que a gente está olhando, e isso cria uma relação diferente de qualquer outro personagem do gênero.
Ele não é observado, ele interage com quem observa. E isso faz com que até as partes mais absurdas tenham algum tipo de conexão emocional indireta. Agora, fechando de verdade. Deadpool 2 não é sobre salvar o mundo. É sobre pessoas quebradas tentando fazer algo certo em meio ao caos, mesmo sem saber direito como. E talvez seja por isso que ele funciona tanto. Porque no meio de tudo exagerado, ele ainda consegue ser estranho, humano e honesto ao mesmo tempo. E se você chegou até aqui comigo, esse filme deixa uma última sensação. Não é sobre ser perfeito, é sobre continuar tentando, mesmo quando nada faz muito sentido. Se eu tivesse que encerrar esse vídeo contigo, olhando para tudo que esse filme entrega com o Deadpool, eu diria que ele faz uma coisa meio rara no cinema de super-herói. Ele não tenta te convencer que o protagonista é um modelo a ser seguido. Ele te mostra alguém completamente imperfeito, e ainda assim digno de atenção. E isso é o que deixa Deadpool 2 tão interessante quando você revisita, porque na superfície ele é piada, sangue, caos e referência pop o tempo todo. Mas por baixo disso, ele é um filme sobre perda, tentativa de mudança e o desconforto de crescer sem virar outra pessoa. O mais louco é que o Deadpool nunca deixa de ser o Deadpool. Ele não vira sério, ele não vira bonzinho. Ele só aprende, do jeito dele, que existe gente ao redor dele que importa mais do que o impulso do momento. E isso é mais honesto do que muita história profunda por aí que força a redenção perfeita. Aqui não tem perfeição, tem continuidade. E talvez seja por isso que esse filme ainda funciona tanto anos depois. Ele não depende de ser revolucionário, ele depende de ser consistente com o próprio caos. E quando você junta tudo, o humor quebrado, a violência exagerada, a quebra da quarta parede, o emocional escondido no meio das piadas, o resultado não é confuso, é identidade. Então, se você for resumir Deadpool 2 em uma frase, não é um filme de super-herói zoeiro. É um filme sobre alguém que nunca sabe exatamente o que está fazendo, mas continua escolhendo fazer alguma coisa mesmo assim. E isso, gostando ou não do humor, é o que deixa o personagem vivo até hoje. Se eu tiver que encerrar tudo isso contigo de forma bem direta, esse filme funciona porque ele não tenta se desculpar por ser ele mesmo. O Deadpool não é um personagem que evolui de forma limpa, bonitinha, organizada. Ele é bagunça consciente. Ele erra, ele exagera, ele força a piada, ele foge do emocional. E mesmo assim, em alguns momentos, ele acerta exatamente onde dói. E isso é o que faz Deadpool 2 continuar interessante mesmo depois da primeira vez. Porque ele não depende de surpresa, ele depende de personalidade. E quando você revisita, você percebe uma coisa simples. Toda piada grande aqui está encobrindo alguma coisa séria. E toda cena séria está sendo protegida por uma piada. No fundo, o filme não escolhe entre caos e emoção. Ele mistura os dois o tempo todo e deixa você se equilibrar sozinho. E talvez seja por isso que o Deadpool funciona tanto como personagem. Ele nunca te deixa confortável demais, nem te deixa indiferente demais. Agora, se você chegou até aqui comigo nesse breakdown inteiro, já entendeu a ideia central. Não é sobre ser herói perfeito, é sobre continuar existindo mesmo quando nada encaixa direito. E é isso que mantém esse universo vivo. Não a lógica, não a continuidade perfeita, mas a personalidade. E no fim das contas, o que fica de Deadpool 2 não é a quantidade de piada, nem a violência exagerada, nem mesmo as referências. O que fica é a sensação de que o Deadpool nunca foi sobre ser levado a sério, mas também nunca foi só uma piada. Ele é aquele tipo de personagem que anda numa linha estranha o tempo inteiro. Ele ri da própria dor. Ele quebra qualquer regra de narrativa. Mas ainda assim, em alguns momentos, ele faz escolhas que são genuinamente humanas. E isso é o que deixa esse filme diferente de muita coisa no gênero. Ele não tenta te convencer de nada. Ele só te mostra um caos que, de alguma forma, ainda tem coração dentro. Então, quando você termina de assistir Deadpool 2, você não sai com uma moral clara. Você sai com uma sensação. Um personagem que deveria ser só piada, mas que insiste em ser mais do que isso em alguns segundos específicos. E talvez esse seja o segredo dele. Não é evolução perfeita, é inconsistência. E o filme não suaviza isso. E aí você vê o Deadpool tentando ajudar, mas do jeito dele.
Ou seja, falando besteira, fazendo piada fora de hora, sendo completamente inadequado. E claro que isso dá errado, porque o Russell não precisa de um comediante, ele precisa de alguém que entenda ele de verdade. E aí entra o Cable, como uma força oposta total. Interpretado pelo Josh Brolin, ele chega com aquela vibe de não tô aqui pra conversar. E mano, eu gosto muito desse contraste, porque o Cable é basicamente o tipo de personagem que estaria em outro filme. Um filme sério. Um filme tipo O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Inclusive, isso não é coincidência. O filme faz várias referências a esse estilo. O viajante do tempo, o cara que volta para matar alguém antes que vire uma ameaça. Tudo isso é muito Terminator. E o Deadpool sabe disso. Ele literalmente chama o Russell de John Connor em um momento. Tipo, ele não perde uma chance de quebrar a tensão. Mas ao mesmo tempo, você percebe que o Cable não é vilão. Ele é só alguém que já perdeu tudo. E isso fica claro quando mostram a família dele no futuro. Aquela cena é rápida, mas é o suficiente para você entender o desespero dele. E aqui vai uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem. Ele não tenta justificar completamente ninguém. O Cable tá errado? Tá, mas você entende ele. O Deadpool tá certo? Mais ou menos. E o Russell? Ele tá no meio disso tudo. Agora, vamos falar de uma das melhores partes do filme, a criação da X-Force. Sério, essa sequência é perfeita, porque o Deadpool decide que precisa de uma equipe. E não qualquer equipe, uma equipe estilo família. Só que, claro, ele faz isso do jeito mais absurdo possível. Tem aquela montagem dele recrutando pessoas, vendo fotos, julgando candidatos. E aí começam a aparecer personagens completamente aleatórios. O Bedlam, o Shatterstar, o Zeitgeist. E aí tem a Domino. Interpretada pela Zazie Beetz, ela é facilmente uma das melhores adições do filme. E o poder dela? Sorte. Sim, só isso. E o Deadpool fica tipo, isso nem é um poder de verdade. E cara, essa discussão é muito boa, porque o filme usa isso depois de um jeito brilhante. Mas antes disso, a melhor parte do recrutamento. O Peter. Mano, o Peter é simplesmente um cara normal, sem poder nenhum, sem habilidade especial, e ele entra pra equipe. Por quê? Porque sim. E isso é o tipo de humor que só Deadpool consegue fazer funcionar. Agora, o que vem depois é simplesmente uma das maiores trollagens da história dos filmes de super-herói. A cena do salto do avião. Tudo construído como se fosse um momento épico. A música começa. Thunderstruck. Energia lá em cima. Câmera lenta. Todo mundo estiloso. Você pensa, ok, agora vai começar a ação de verdade. E aí, dá tudo errado. Tipo, tudo. Um por um, os membros da X-Force começam a morrer de formas completamente ridículas. E é tão rápido que você nem processa direito. O Shatterstar, triturado por hélice. O Bedlam, atropelado. O Zeitgeist, madeira triturada mais ácido. E o Peter, cara, o Peter é o pior, porque ele não precisava estar ali. E isso deixa a cena meio engraçada, mas também meio cruel. E o filme sabe disso. Ele quer que você ria, mas também quer que você fique tipo, mano, isso foi pesado. E só quem sobrevive? A Domino. E é aqui que o poder dela brilha, porque a sequência dela no caminhão é simplesmente incrível. Tudo dá certo pra ela, mas de um jeito que parece natural. Tipo, não é magia, é coincidência, mas uma coincidência constante. E visualmente, o filme faz isso muito bem. Você vê as coisas acontecendo ao redor dela, encaixando perfeitamente. E aí você percebe, ok, sorte pode ser um poder sim. Enquanto isso, o Deadpool tá completamente ferrado. E mesmo assim, ele continua tentando. E isso é o que eu acho mais interessante nesse filme. Porque por trás de toda a zoeira, de toda a violência,
de todas as piadas idiotas. Tem uma história sobre alguém tentando fazer a coisa certa, mesmo sendo a última pessoa qualificada para isso. E isso fica ainda mais claro quando ele decide que não vai matar o Russell. Ele vai salvar ele, mesmo que isso signifique ir contra o Cable. E cara, esse é o ponto onde o filme deixa de ser só uma comédia e vira uma história sobre escolha, sobre quebrar ciclos, sobre não deixar outra pessoa virar aquilo que você virou. E isso, vindo de um personagem como o Deadpool, é o que torna esse filme tão diferente. Ação, emoção, piada, caos. Tipo, parece que alguém falou: Mano, mistura tudo aí e vê no que dá. E o mais impressionante? Funciona. Então bora. Depois daquele desastre completo da X-Force, o Deadpool tá, bem, em pedaços. Literalmente. E mesmo assim, ele não desiste. Porque agora não é mais sobre ele. É sobre o Russell. E isso é muito importante, porque marca o ponto onde ele realmente muda. Não é só discurso, não é só piada. Ele começa a agir diferente. Só que, claro, nada é fácil nesse filme, porque enquanto o Deadpool tenta salvar o moleque, o Cable tá vindo com tudo pra matar ele. E aí rola aquela aliança meio forçada, que, sinceramente, eu acho uma das melhores dinâmicas do filme. Porque os dois são completamente opostos. O Deadpool fala demais, faz piada de tudo, não leva nada a sério. O Cable é o cara mais fechado possível, focado, direto, zero paciência. E ver os dois interagindo é tipo comédia automática. Mas ao mesmo tempo tem respeito ali. Meio torto, meio relutante, mas tem. E aí eles chegam no orfanato, o Essex House. E, mano, essa parte do filme muda de tom de novo. Porque aqui a gente vê de verdade o que o Russell passou. Não é só, ele ficou bravo. Não. O lugar é abusivo, violento. Os adultos ali são cruéis. E isso justifica, não totalmente, mas bastante, o caminho que ele tá tomando. E aí entra ele, o Juggernaut. Mano, que entrada! Primeiro, a construção é muito boa. Você ouve falar dele, sente que tem algo errado, e quando ele aparece é tipo, ok, agora ferrou. Porque o Juggernaut não é só forte, ele é absurdo. E o melhor? O filme abraça isso sem medo. Ele não tenta balancear, não tenta deixar realista. Ele é um tanque ambulante e pronto. E claro, o Deadpool reage do jeito mais Deadpool possível. Faz piada, cita quadrinhos, comenta sobre participações antigas. Tipo, ele literalmente age como um fã dentro do próprio filme. E isso é genial. Mas aí começa a luta. E aqui eu preciso falar. A coreografia dessa parte é muito boa. Tem impacto, tem peso e ao mesmo tempo tem humor, porque você tem cenas épicas, intercaladas com o Deadpool sendo completamente ridículo. E aí entra o Colossus. E mano, isso é algo que eu gostei muito, porque o Colossus finalmente tem um momento de destaque real. Ele enfrenta o Juggernaut de igual para igual. É tipo um clássico dos quadrinhos ganhando vida. Metal versus força bruta. E enquanto isso, o Deadpool tá tentando chegar no Russell, porque no fim das contas é isso que importa. Não é ganhar a luta, é salvar o garoto. E aí chega o momento chave do filme. O Russell tá prestes a matar o diretor do orfanato, e o Cable tá pronto para atirar, e o Deadpool se coloca na frente e leva o tiro. Mano, essa cena é muito forte. Porque pela primeira vez, o Deadpool faz algo completamente altruísta, sem piada, sem segunda intenção. Ele só escolhe proteger alguém. E isso é o ápice do arco dele. Porque lá no começo, ele era um cara movido por vingança. Agora, ele tá disposto a morrer para impedir que outra pessoa siga esse caminho. E isso muda tudo. E aí vem aquela sequência meio surreal. Ele morre e vai parar naquele tipo de visão com a Vanessa. E toca aquela versão de Take On Me, que, cara, é linda. Sério,
É uma escolha musical muito inesperada, mas funciona perfeitamente, porque traz uma calma, uma tristeza, um fechamento, e por um momento você realmente acredita que ele morreu, mesmo sendo Deadpool, mesmo sabendo que ele sempre volta, e isso é mérito do filme. Mas aí entra o detalhe que foi plantado lá no começo, o Tolkien. Lembra? Aquele negocinho que parecia só um presente fofo? Ele salva a vida do Deadpool, porque o Cable volta no tempo e coloca o Tolkien no lugar da bala. E isso é roteiro bem amarrado, simples assim, nada de coisa complicada, só setup e payoff bem feito. E o mais interessante é que o Cable gasta a última chance dele de voltar no tempo, ou seja, ele escolhe ficar, ele escolhe acreditar mais, ele aceita o presente. E cara, isso fecha o filme de um jeito muito bonito, porque no começo todo mundo quer mudar o passado, no final eles aceitam seguir em frente. E é por isso que, para mim, Deadpool 2 funciona tão bem. Ele parece uma comédia caótica, mas no fundo é uma história sobre cura, sobre não deixar a dor definir quem você é. Agora, a gente vai entrar numa camada que, sinceramente, eu acho que separa Deadpool 2 de praticamente qualquer outro filme de super-herói: os personagens secundários. Porque normalmente eles estão ali só para ajudar o protagonista, soltar uma piada ou servir de apoio na batalha final. Aqui, cada um deles tem uma função muito específica dentro da história, mesmo que o filme esconda isso atrás de zoeira. Vamos começar pelo mais subestimado de todos, o Colossus. Cara, é fácil ignorar ele, porque ele é o certinho, o moralista, o cara que fala de ética no meio de um filme cheio de piada suja. Mas pra pensar, ele é o único personagem que nunca desiste do Deadpool. Nunca. Desde o primeiro filme. Mesmo quando o Wade zoa ele, ignora, quebra tudo, o Colossus continua lá. E isso não é só insistência, é fé. Ele acredita que o Deadpool pode ser melhor. E no final, ele tá certo. Sem o Colossus, o Wade nunca teria chegado naquele momento de sacrifício. Agora, Negasonic e Yukio. Sim, elas parecem só alívio cômico em alguns momentos. Mas tem um detalhe interessante. Elas representam o oposto do caos. São organizadas, funcionais, eficientes. Enquanto o Deadpool é bagunça pura. E isso cria um contraste visual e narrativo muito bom. Além disso, o jeito como a Yukio trata o Deadpool, sempre com educação, sempre positiva, é quase desconcertante, porque ele não sabe lidar com isso. Ele espera julgamento e recebe gentileza, e isso quebra ele de um jeito silencioso. Agora vamos falar do cara que ninguém leva a sério, mas que talvez seja o mais importante simbolicamente: o Peter. Sim, o cara normal, sem poder, sem habilidade, sem motivo lógico para estar ali. E mesmo assim, ele entra para X-Force. E por quê? Porque ele quis. E isso é muito forte, porque no meio de mutantes, viajantes do tempo e gente superpoderosa, o Peter representa a escolha humana simples. Ele não tem trauma gigante, ele não tem destino trágico, ele só decidiu fazer parte de algo. E isso conecta diretamente com o tema do filme. Família é escolha. Agora, o Weasel. Esse aqui é interessante, porque ele é o amigo ruim, o cara que zoa, que não ajuda muito, que foge da responsabilidade. Mas mesmo assim, ele tá ali, e isso é real. Nem todo amigo é perfeito, nem todo apoio é ideal, mas ainda é apoio. E o filme não tenta transformar ele em herói, ele continua sendo ele mesmo. E aí a gente volta para Domino, porque quanto mais você analisa, mais ela cresce. Ela não é só a garota da sorte, ela é o equilíbrio do filme. Enquanto tudo dá errado para os outros, tudo dá certo para ela. E isso não é só mecânica de poder, é narrativa. Ela mantém a história andando. Ela garante que, no meio do caos, alguma coisa funcione. E isso é essencial. Agora,
O Russell. Esse aqui merece um foco maior, porque ele não é só um personagem, ele é o centro moral da história. Tudo gira em torno dele. O Deadpool quer salvar, o Cable quer matar. E o próprio Russell não sabe o que quer. Ele só sabe que tá com raiva. E isso é muito real. Porque ninguém nasce vilão. As pessoas chegam lá. E o filme mostra isso sem suavizar. E aí, claro, o Juggernaut. Ele não é só um chefão final. Ele é uma influência. Ele valida a raiva do Russell. Ele incentiva. Ele representa o caminho mais fácil, o caminho da violência. E isso faz dele mais do que um inimigo físico. Ele é um símbolo. Agora, juntando tudo isso, você percebe que cada personagem representa uma possibilidade. Colossus igual a redenção. Cable igual a vingança. Juggernaut igual a destruição. Domino igual a caso. Peter igual a escolha simples. E o Deadpool? Ele tá no meio disso tudo, tentando decidir quem ele quer ser. E isso muda completamente a forma como você vê o filme. Porque não é só sobre impedir um vilão, é sobre escolher um caminho. Agora, uma coisa que eu acho genial: o filme nunca para explicar isso. Nunca. Ele deixa você sentir. Ele confia que, no meio das piadas, você vai perceber. E isso é raro. E talvez seja por isso que Deadpool 2 continua funcionando mesmo depois de várias reassistidas. Porque quanto mais você vê, mais você entende. As cenas de ação. Sério, se você reassistir o filme prestando atenção só nisso, você percebe que cada sequência tem uma identidade própria. Não é só mais uma luta. Vamos começar pela perseguição do comboio. Cara, essa cena é absurda. Mas não só pelo tamanho, pela forma como ela é construída. Você tem múltiplos pontos de vista acontecendo ao mesmo tempo. O Deadpool tentando improvisar, o Cable sendo preciso e calculado, e a Domino simplesmente deixando a sorte trabalhar. E o mais louco? Cada estilo muda a forma como a câmera se comporta. Com o Deadpool é caótico, com o Cable é estável, com a Domino é fluido. Isso não é acidente, é direção. E aqui entra de novo o David Leitch. Esse cara entende ação de um jeito que vai além de coreografia. Ele entende narrativa visual. Tipo, você consegue entender o personagem só pela forma como ele luta. E isso é muito raro. Agora, a cena da Domino. Mano, aquilo ali é uma aula. Porque não é uma luta tradicional. Ela não vence ninguém na força. Ela só existe dentro da cena, e o mundo se ajusta a ela. Carros desviam, objetos caem, tiros erram. Tudo encaixa. E o mais impressionante? Você nunca duvida, porque o filme estabelece as regras e respeita elas. Agora vamos falar de impacto, porque tem uma diferença grande entre ação bonita e ação que você sente. E Deadpool 2 tem os dois. Quando o Cable luta, você sente o peso. Cada golpe parece que dói. E isso contrasta com o Deadpool, que apanha, levanta, faz piada e continua. E isso reforça a diferença entre eles. Um luta para vencer, o outro luta para sobreviver. Agora, o confronto com o Juggernaut. Aqui o filme decide simplesmente ir pro exagero total. E funciona. Porque o Juggernaut não é para ser realista, ele é uma força da natureza. E a luta reflete isso. Nada ali é sutil, é tudo grande, pesado, destrutivo. E aí entra o Colossus para equilibrar. Metal contra força bruta. Clássico, e visualmente muito satisfatório. Agora, uma coisa que eu acho que pouca gente percebe. O uso do humor dentro da ação. Normalmente, isso quebra o ritmo, mas aqui, ele faz parte do ritmo. O Deadpool faz piada no meio da luta, e isso não tira a atenção. Na verdade, aumenta, porque você nunca sabe quando a piada vai virar algo sério. E aí tem um detalhe técnico que eu acho incrível: a clareza. Você sempre sabe o que está acontecendo, quem está onde,
Qual é o objetivo? E isso parece básico, mas não é. Tem muito filme hoje em dia que vira uma bagunça visual. Aqui não. Mesmo no caos, tem controle. Agora vamos falar da sequência final, porque ela não é sobre ação, ela é sobre escolha. Sim, tem luta, tem explosão, tem o Juggernaut destruindo tudo, mas o foco não é isso. O foco é o momento em que o Deadpool decide se colocar na frente da bala. E olha como o filme trata isso. Sem exagero, sem câmera maluca, só, direto. Filme de piada rápida e ação exagerada. Ele é, no fundo, um filme sobre como a gente lida com o caos sem perder humanidade. Quando você para pensar no Deadpool, ele não é um herói tradicional, nem um anti-herói clássico. Ele é alguém que foi quebrado em todos os sentidos possíveis e decidiu continuar existindo do jeito dele. E isso já muda tudo. Porque o que o filme faz não é tentar consertar ele, é mostrar que mesmo quebrado, ele ainda consegue escolher coisas boas, às vezes. Não sempre, não perfeitamente, mas consegue. E isso é importante, porque muitos filmes de super-herói trabalham com evolução limpa, começo, meio e fim bem definidos. Aqui não. Aqui é bagunça com pequenas mudanças reais no meio. Agora, o que diferencia Deadpool 2 de outros filmes do gênero é justamente isso. Ele não tem medo de ser inconsistente. Ele abraça isso como parte da identidade dele. O Cable representa a ideia de que tudo já está escrito. O Deadpool representa o contrário. Nada está fechado. E o filme fica nesse meio termo o tempo inteiro. Agora pensa no final emocional, no sacrifício, e depois nos pós-créditos mexendo no tempo. Isso tudo junto cria uma mensagem estranha de propósito. Mesmo quando você muda o passado, você ainda é você. E isso é meio desconfortável, porque tira a ilusão de redenção completa. Mas ao mesmo tempo, o filme também diz outra coisa. Pequenas decisões ainda importam. Salvar o Peter, tentar salvar o Russell, escolher não matar quando poderia. Essas coisas não mudam o universo, mas mudam as pessoas ao redor dele. E isso é mais real do que parece. Agora, se você olha para o tom geral do filme, ele nunca tenta ser profundo de forma forçada. Ele deixa a profundidade aparecer entre as piadas. E isso é o que faz funcionar, porque quando a emoção chega, ela não parece roteiro, ela parece consequência natural do caos. Agora vamos falar de legado. Deadpool 2 ajudou a consolidar uma coisa no cinema de super-herói. Dá para ser engraçado, violento, emocional e autoconsciente ao mesmo tempo, sem perder identidade. Ele não tenta ser o melhor filme de super-herói. Ele tenta ser o mais honesto com o próprio tom, e isso faz diferença. Agora, uma coisa importante. O filme também entende que o público sabe que tudo isso é construção. E ele não tenta esconder isso. Ele joga junto. O Deadpool olha para a câmera porque ele sabe que a gente está olhando. E isso cria uma relação diferente de qualquer outro personagem do gênero. Ele não é observado. Ele interage com quem observa. E isso faz com que até as partes mais absurdas tenham algum tipo de conexão emocional indireta. Agora, fechando de verdade. Deadpool 2 não é sobre salvar o mundo. É sobre pessoas quebradas tentando fazer algo certo em meio ao caos, mesmo sem saber direito como. E talvez seja por isso que ele funciona tanto. Porque no meio de tudo exagerado, ele ainda consegue ser estranho, humano e honesto ao mesmo tempo. E se você chegou até aqui comigo, esse filme deixa uma última sensação. Não é sobre ser perfeito, é sobre continuar tentando, mesmo quando nada faz muito sentido. Se eu tivesse que encerrar esse vídeo contigo, olhando para tudo que esse filme entrega com o Deadpool, eu diria que ele faz uma coisa meio rara no cinema de super-herói. Ele não tenta te convencer que o protagonista é um modelo a ser seguido. Ele te mostra alguém completamente imperfeito, e ainda assim digno de atenção. E isso é o que deixa Deadpool 2 tão interessante quando você revisita, porque na superfície ele é piada, sangue,
caos e referência pop o tempo todo. Mas por baixo disso, ele é um filme sobre perda, tentativa de mudança e o desconforto de crescer sem virar outra pessoa. O mais louco é que o Deadpool nunca deixa de ser o Deadpool. Ele não vira sério, ele não vira bonzinho. Ele só aprende, do jeito dele, que existe gente ao redor dele que importa mais do que o impulso do momento. E isso é mais honesto do que muita história profunda por aí que força a redenção perfeita. Aqui não tem perfeição, tem continuidade. E talvez seja por isso que esse filme ainda funciona tanto anos depois. Ele não depende de ser revolucionário. Ele depende de ser consistente com o próprio caos. E quando você junta tudo, o humor quebrado, a violência exagerada, a quebra da quarta parede, o emocional escondido no meio das piadas, o resultado não é confuso, é identidade. Então, se você for resumir Deadpool 2 em uma frase, não é um filme de super-herói zoeiro. É um filme sobre alguém que nunca sabe exatamente o que está fazendo, mas continua escolhendo fazer alguma coisa mesmo assim. E isso, gostando ou não do humor, é o que deixa o personagem vivo até hoje. Se eu tiver que encerrar tudo isso contigo de forma bem direta, esse filme funciona porque ele não tenta se desculpar por ser ele mesmo. O Deadpool não é um personagem que evolui de forma limpa, bonitinha, organizada. Ele é bagunça consciente. Ele erra, ele exagera, ele força a piada, ele foge do emocional. E mesmo assim, em alguns momentos, ele acerta exatamente onde dói. E isso é o que faz Deadpool 2 continuar interessante mesmo depois da primeira vez. Porque ele não depende de surpresa, ele depende de personalidade. E quando você revisita, você percebe uma coisa simples. Toda piada grande aqui está encobrindo alguma coisa séria. E toda cena séria está sendo protegida por uma piada. No fundo, o filme não escolhe entre caos e emoção. Ele mistura os dois o tempo todo e deixa você se equilibrar sozinho. E talvez seja por isso que o Deadpool funciona tanto como personagem. Ele nunca te deixa confortável demais, nem te deixa indiferente demais. Agora, se você chegou até aqui comigo nesse breakdown inteiro, já entendeu a ideia central. Não é sobre ser herói perfeito. É sobre continuar existindo mesmo quando nada encaixa direito. E é isso que mantém esse universo vivo. Não a lógica, não a continuidade perfeita, mas a personalidade. E no fim das contas, o que fica de Deadpool 2 não é a quantidade de piada, nem a violência exagerada, nem mesmo as referências. O que fica é a sensação de que o Deadpool nunca foi sobre ser levado a sério, mas também nunca foi só uma piada. Ele é aquele tipo de personagem que anda numa linha estranha o tempo inteiro. Ele ri da própria dor. Ele quebra qualquer regra de narrativa. Mas ainda assim, em alguns momentos, ele faz escolhas que são genuinamente humanas. E isso é o que deixa esse filme diferente de muita coisa no gênero. Ele não tenta te convencer de nada. Ele só te mostra um caos que, de alguma forma, ainda tem coração dentro. Então, quando você termina de assistir Deadpool 2, você não sai com uma moral clara. Você sai com uma sensação. Um personagem que deveria ser só piada, mas que insiste em ser mais do que isso em alguns segundos específicos. E talvez esse seja o segredo dele. Não é evolução perfeita. É inconsistência emocional, que de vez em quando acerta em cheio. Se esse vídeo fosse um pensamento final, seria isso. O Deadpool não funciona apesar do caos. Ele funciona por causa dele. Se eu tiver que fechar isso de vez, o Deadpool não é interessante porque ele quebra regras. Ele é interessante porque ele mostra o que acontece quando alguém nunca encaixa direito em nenhuma regra, e mesmo assim continua se movendo. E Deadpool 2 entende isso melhor do que parece. Por trás de toda piada, ele nunca deixa de ser um filme sobre tentativa. Tentativa de conexão, tentativa de mudança, tentativa de fazer algo certo, mesmo sem saber exatamente o que certo significa naquele mundo. E talvez seja isso que prende a gente.
Não é a perfeição do personagem, é a imperfeição constante, que em alguns momentos vira sinceridade. E quando você fecha o filme, não fica uma resposta clara, fica um personagem que não evolui em linha reta, mas que de vez em quando dá passos que importam. E no fim, isso é mais humano do que qualquer arco perfeito. Se esse vídeo tivesse uma última frase antes de cortar a tela, seria simples. O Deadpool nunca foi sobre estar certo, foi sobre continuar tentando do jeito mais barulhento possível. Se tem uma coisa que fica depois de tudo isso, é simples. O Deadpool não é um personagem que a gente entende porque ele explica tudo. A gente entende ele porque ele nunca consegue ser consistente, e mesmo assim insiste em existir do próprio jeito. E Deadpool 2 funciona exatamente nessa contradição. Ele é barulhento, exagerado, cheio de piada, cheio de quebra de regra, mas ainda assim, em alguns momentos, ele te pega de surpresa, com algo genuinamente humano no meio de todo o caos. E isso é o que faz ele durar mais do que parece. Não é a ação, não é a comédia, é o contraste entre as duas coisas o tempo todo. No fim, o que esse filme te mostra não é um herói perfeito, é alguém tentando fazer sentido de um mundo que não foi feito para fazer sentido. E talvez seja isso que prende a gente até hoje. Não é sobre resposta certa, é sobre alguém que continua falando mesmo quando nada faz muito sentido. E de alguma forma, a gente entende isso. E se eu tiver que fechar esse vídeo com uma última linha, seria essa. O Deadpool não muda o mundo dele. Ele só insiste em continuar nele do jeito mais barulhento possível.